Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 12, versículo 29. Mantenha sua Bíblia aberta. Êxodo 12, 29 a 51. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo, que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele e todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide servir ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas, o vosso gado, como também dito, ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos. O povo tomou a sua massa, antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas, com seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra do Senhor, e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupa. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que esses lhe davam o que pediam e despojavam os egípcios. Assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. Cozeram bolos asmos de massa que levavam do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito. Não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que ao cabo dos 430 anos, mesmo dia, todos os ossos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: essa é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela, porém todo escravo comprado por dinheiro, depois de ter circuncidado, comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrarei osso nenhum. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, então se chegará e observará, e será como natural da terra. Mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. Assim fazei todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Assim fizeram. Naquele mesmo dia tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. Irmãos, nós vimos que o Senhor avisou a Faraó e aos hebreus o que faria na última praga. Nós vimos lá atrás. Também vimos no texto anterior que o Senhor ordenou que o seu povo, ou seja, a sua igreja lá do Velho Testamento, o adorasse nas festas de adoração. Nós falamos isso semana passada aqui. E como devemos fazer hoje nas festas da ressurreição, que comemoramos em todos os domingos os nossos cultos solenes. Uma festa
ao Senhor num culto de adoração. Agora chegou o dia da 10ª praga. Deus se revela nesta noite, no Egito, como um Deus de ira. E Ele também se revela nesta noite como um Deus de misericórdia. O que nós encontramos aqui nesse texto, nesse final do capítulo 12, é a harmonia entre a justiça, ou seja, a ira de Deus. A ira de Deus é a sua justiça, e a graça, que é a misericórdia de Deus. Nós vamos ver isso no texto. Eu gostaria de ressaltar algumas coisas aqui em bloco, para que você ajunte tudo aquilo que nós já vimos até aqui, antes de nós passarmos por uma outra caminhada. A primeira coisa que nós encontramos aqui nesse texto, que você precisa de ter consciência, é sobre a santidade e a justiça de Deus. Às vezes nós ficamos sem entender como que Deus passa naquele Egito, e segundo o texto, não houve uma casa que não ficasse, que tivesse morte. Toda a casa tinha um morto, desde o faraó até aqueles que viviam lá nas menores de todas as atividades do Egito. O que nós encontramos aqui não é um ato de crueldade arbitrária de Deus. Deus não está sendo um Deus cruel ou arbitrário, mas uma resposta da justiça divina diante da obstinação do pecado. É a justiça divina contra o pecado. A retribuição divina. Faraó havia desprezado o comando de Deus e oprimido o povo de Deus. O Egito oprimiu o povo de Deus por 430 anos, que é o que está registrado no texto. A morte dos primogênitos é o juízo executado. A morte dos primogênitos é o juízo executado sobre os deuses do Egito, porque o Egito invocava os seus deuses que não era o verdadeiro Deus, e sobre o seu líder, que tinha o seu coração endurecido. Deus não pode ignorar o pecado, meus irmãos, sem comprometer a sua própria santidade. Põe isso na sua cabeça. Nós ignoramos os erros dos nossos filhos, comprometendo a nossa autoridade, mas Deus não ignora o pecado, comprometendo a sua santidade. Nosso Deus é um Deus santo. Deus é justo. E aqui nós encontramos o juízo de Deus nesse texto. Portanto, o pecado exige uma paga. É o que Deus prometeu e disse no pacto que Ele fez com Abraão: se comeres, morrerás. O pecado exige uma paga. A morte do primogênito é o resultado de uma longa sucessão de rebeliões. Havia uma rebelião por parte do Egito, e a morte dos primogênitos é o resultado disso. É a manifestação da ira de Deus. E nós precisamos de entender isso. O nosso Deus é um Deus que se ira. Romanos capítulo 1, versículo 18 fala sobre isso, de forma muito clara. E o capítulo 1 de Romanos, se você for ler ele, você vai ver o quanto Deus se ira, e o quanto Deus até entrega os homens às concupiscências dos seus próprios corações, para que eles cometam torpezas uns com os outros. E o versículo 18 fala sobre a manifestação dessa ira de Deus. Essa manifestação da ira de Deus é o seu zelo santo contra tudo que se opõe à sua verdade e aquilo que se opõe contra o seu povo. Põe isso na sua cabeça. Deus manifesta a sua ira contra todos que se opõem à sua verdade
e aqueles que se opõem ao seu povo. O seu povo, que ele vai chamar em Isaías como a menina dos seus olhos. Um outro ensinamento que esse texto nos traz é a substituição e o sangue, que é a misericórdia. Então nós vimos a ira, que é a justiça de Deus por causa da sua santidade, mas temos aqui nesse texto também, nesse ato que envolve tudo isso que acontece aqui exposto no capítulo 12, a substituição e o sangue. A misericórdia de Deus em Êxodo 12 não é um perdão barato, meus irmãos. Deus não está dando um perdão barato que ignora o pecado, mas é um perdão que promove, que busca e que provê um substituto. Preste atenção nisso. Deus não simplesmente está perdoando o seu povo, está evitando que os primogênitos de Israel morram, mas Ele está provendo um substituto. Aqui nós encontramos aquilo que nós não podemos esquecer na nossa vida: o princípio da expiação substitutiva. A expiação dos nossos pecados é porque houve um substituto por nós. O texto mostra que o juízo passaria sobre todas as casas. Preste atenção nisso aqui. O juízo passaria sobre todas as casas. A diferença entre quem morria ou quem morreria e quem viveria não era moralidade, a moral dos israelitas, como hoje é pregado muito evangelho moralista no nosso meio. Porque se você tem uma boa moral, você é salvo. Porque se você tem uma boa atitude, você agrada a Deus. Você agrada a Deus com suas atitudes e entristece a Deus com suas atitudes, mas para a salvação não. O evangelho moralista hoje solapa a igreja. Nós não somos do evangelho moralista, nós somos do evangelho da expiação substitutiva. Quem vivia não era porque tinha moralidade, mas o sangue nos umbrais das portas. O sangue nos umbrais das portas é que impediu a morte dos primogênitos hebreus. E isso aponta para Cristo. A ira de Deus cai sobre o pecado, mas o crente, ele é preservado, porque o sangue do Cordeiro foi derramado no seu lugar. Israel foi preservado porque o sangue do Cordeiro estava sobre os umbrais da porta. Não é porque dentro daquelas casas tinham homens e mulheres porque eram sanguinamente descendentes de Abraão. Nós vimos isso em Romanos. Não são todos que são descendentes genéticos de Abraão que são salvos. Por isso Deus amou Jacó e odiou Esaú no ventre da mãe, sendo que os meninos ainda não tinham pecado. Está escrito: Deus amou Jacó no ventre da mãe e odiou Esaú, e os gêmeos ainda não haviam pecado. O que acontece no Egito aponta para Cristo. O sangue do Cordeiro foi derramado em seu lugar. Não foi um perdão barato. A ira de Deus cai sobre o pecado. E aqui nós encontramos também a graça soberana. Israel estava no Egito, sujeito ao mesmo juízo de Deus. A proteção deles foi um ato exclusivo da eleição e da graça de Deus, não pelo merecimento. Efésios capítulo 2, versículo 8: pela graça sois salvos. É um princípio que ecoa desde o Êxodo: o sangue sobre o umbral das portas. Terceiro ensinamento que esse texto traz para nós
e nós encontramos em todo o texto, é sobre a soberania de Deus sobre a história, principalmente nos versículos 35 e 36, e nós vamos ver também no texto posterior, quando eles vão sair do Egito. O relato aqui nos mostra que os egípcios entregando seus tesouros aos israelitas, cumprindo a promessa feita a Abraão em Gênesis capítulo 15, versículo 14. Meus irmãos, Abraão, Deus promete a ele: você vai ter um filho. Sara ainda não tinha tido filho. Os seus descendentes vão ser levados, vão ser escravos por 400 anos, e eles vão sair de lá com os bens. Quantos anos se passaram? Quantos anos se passaram? E aqui, meus irmãos, Deus move o coração dos homens. Deus é soberano sobre as vontades humanas. Deus é soberano sobre a vontade do ímpio. O fato dos egípcios emprestarem, vamos dizer assim, os seus bens aos israelitas, que na verdade era um pagamento dos salários devidos pelos anos de escravidão. Deus move o coração deles para que eles paguem o seu povo. Isso demonstra para nós que o próprio inimigo é usado por Deus para realizar os seus propósitos e prosperar o seu povo. Nós temos que entender isso, meus irmãos. O povo de Deus no mundo é a igreja, e Deus usa os inimigos do povo de Deus para ajudar o seu povo. E nós às vezes não entendemos isso, a soberania de Deus. Mas o alvo que nós encontramos aqui nesse texto, o alvo final de tudo é a glória de Deus. O objetivo do juízo, preste bem atenção nisso aqui, o objetivo do juízo, da ira de Deus e da misericórdia é para que o mundo conheça o Senhor. Esse é o objetivo. O objetivo da ira e da misericórdia. O despojo dos egípcios foi um sinal de que Deus de Israel é soberano sobre a economia, sobre o governo, sobre a vida, sobre a morte das nações. Deus é soberano. Deus é soberano sobre os governos, não importa se de que lado seja quem seja, Deus é soberano sobre os governos. Deus é soberano sobre as nações. Deus é soberano sobre a vida. Deus é soberano sobre a morte. Deus é soberano. Esse texto nos ensina algumas coisas sobre Deus que nós já ouvimos falar e estamos falando, mas nós precisamos de aprofundar nisso. Deus de justiça. O juízo punitivo sobre a obstinação de Faraó e o pecado do Egito. Você tem que entender isso. Deus se ira contra o pecado. Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa do pecado. Deus levou o seu povo para o cativeiro na Babilônia por causa do pecado. Deus se ira contra o pecado. E isso é justiça. Se você crê num Deus justo, você tem que entender que Deus se ira contra o pecado. Mas o texto mostra um outro aspecto que nós gostamos muito e muitos chegam a blasfemar contra Deus, porque Deus também é um Deus de misericórdia. A provisão do cordeiro, a marca do sangue como proteção da igreja. Vamos falar um pouquinho lá na frente sobre isso, porque tem gente que fala assim: o meu Deus é Deus de misericórdia. Então quer dizer que o Deus de ira não é seu Deus? Então você é idólatra. Porque você adora um Deus manco. Deus manco. A perna da misericórdia é forte e a perna da ira você amputou. Não entendo? Porque aqui no texto
Nós encontramos um Deus de ira e um Deus de misericórdia. Um Deus que mata e um Deus que dá vida. Sabe por que nós fazemos isso? Porque nós não entendemos no texto que Deus é soberano. Deus é que controla totalmente a história. Ele controla a vida dos primogênitos. Ele controla os bens dos egípcios. Ele controlou a vida dos primogênitos. Não teve uma casa do Egito que não tivesse gente morta. Não teve animal. Meus irmãos, foi uma podridão. Uma loucura. Mas esse texto também nos mostra a situação do homem. O homem em Cristo e somente em Cristo, ele está protegido pelo sangue. Somente aqueles que são servos do Senhor, alcançados pelo Senhor, que confessam Jesus como Senhor, que confessam Jesus como dono da sua vida, somente esses estão debaixo do sangue do Cordeiro. Os demais, não importa quantos são, não importa o que têm, não importa o quanto moralmente são bons, eles vão morrer a morte eterna, vão para o inferno. Não importa. Pode ser a pessoa mais boa desse mundo, que fez a maior quantidade de benevolência nesse mundo, se não tiver o sangue sobre a sua cabeça, vai para o inferno. E um homem como aquele ladrão na cruz, vai para o paraíso. Porque o que diferencia entre um e o outro é o sangue na verga da porta. Não é quem está dentro da casa, é o sangue. Esse texto nos mostra isso. O que fazer com esse texto? O que fazer com esses textos que começa aí no capítulo 11, se estende, nós vamos depois ver alguma coisa no 13. Primeiro, eu quero que você preste bem atenção agora, porque isso envolve a sua vida. Você precisa conhecer Deus na sua totalidade. Preste bem atenção nisso. Cuidado para você não estar fazendo uma idolatria moderna. Você seleciona os atributos de Deus que você gosta e adora o Deus que você imagina. Meus irmãos, adorar o Deus de amor, nessa visão novelesca dos nossos dias, é muito bom. Eu adoro Deus. Deus é amor. Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Deus não disciplina. Deus me ama. Eu posso fazer o que eu quiser, porque Deus é bom. Isso é idolatria, meus irmãos. Isso é idolatria. Isso é adorar um Deus manco, manqueta, com a perna esquerda, com o braço direito, faltando o braço de esquerdo, faltando a perna direita. Aí você vai picando Deus e adora o pedaço que você quer. Isso não é assim não, meus irmãos. A Bíblia está dizendo para nós que Ele evitou a morte dos hebreus, providenciando para eles um cordeiro, um sangue sobre a verga da porta, e matou os primogênitos do Egito. Ele matou os primogênitos do Egito. E esse é o Deus bíblico. O Deus bíblico é o Deus que mandou matar todo o povo em Canaã, porque a medida do pecado deles havia chegado. Então nós precisamos de conhecer Deus na sua totalidade. Deus é Pai? É. Deus ama? Ama. Você é uma pessoa escolhida por Ele? É. Ele intercede por você? Intercede.
mas ele é disciplina. Ele puxa a orelha. A Bíblia está cheia disso. Ele cura, mas ele é o mesmo que diz assim: vai, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Então, a visão moderna, ela quer fazer de Deus uma pessoa que vai dar um jeitinho. Isso não existe. Então você precisa conhecer Deus na sua totalidade. Você tem que procurar na Bíblia o que a Bíblia fala do Senhor e quem é Deus. Cuidado com a idolatria de um Deus segundo a sua vontade, é o que nós acabamos de falar. Você não pode adorar um Deus segundo o que você pensa. Você tem que adorar Deus segundo o que Ele se revela através da sua palavra. Não é o que você pensa sobre Deus, não é o que eu penso, é sobre o que a palavra de Deus me revela sobre Ele, no decorrer de toda a história, de Gênesis a Apocalipse. Se a Bíblia diz que Jesus voltará com espada de fogo, trazendo vingança sobre aqueles que não conhecem a Deus, e sobre aqueles que não obedecem a Deus, palavra de Paulo aos Tessalonicenses, a Bíblia diz, e assim acontecerá. Ah, mas o fulano que mora lá não sei aonde, não conhece Deus, coitadinho, a espada vai comer ele. Porque é assim que está escrito. Não tem conversa. É o que está escrito. Então cuidado com a idolatria de um Deus segundo a sua vontade. Cuidado com os seus juízos sobre o Senhor soberano. Paulo vai falar isso lá no capítulo 9. Quem és tu para julgar Deus? Mas esse Deus que faz isso, que ama Jacó no ventre da mãe e odeia Esaú, não serve para mim. Então vai para o inferno. Simples. Se você não quer o Deus que a Bíblia estabelece, vá para o inferno. Boa viagem. Tchau. Porque ou nós submetemos a esse Deus, ou nós vamos julgar o Deus soberano. Porque se eu não concordo com Ele, eu estou julgando Ele. E eu não passo de um objeto, eu não passo de um vaso. O texto de Romanos, ele usa o mesmo barro. Pega uma pelota de barro, meus irmãos, que sirva para fazer jarro, e faça um jarro bonito para colocar uma flor, e o resto do barro você faz um pinico. Desculpa a expressão, faz um pinico. Um vai receber flor e o outro você sabe muito bem o que vai receber. Não preciso falar que não. Aí o barro que virou pinico começa assim: é por que você que fez me fez assim? Aí o oleiro, né, que é você, pega o barro, quer saber de uma coisa? Puf. Nem pinico você vai ser. Porque quem decide sobre o barro é o oleiro. E ele é o oleiro. Ele. Ai, por que eu sou um vaso de flor? Porque ele quis. Você não tem mérito nenhum. Nenhum. Ele decidiu assim. Então, glorifique o nome dele. Preste atenção no terceiro, aplicação do texto. Cuidado para que você não esteja trazendo juízo sobre a soberania de Deus. Cale a sua boca diante do Altíssimo. Quarto, a justiça e a misericórdia de Deus andam juntas para mostrar a sua santidade e o seu amor. Põe isso na sua cabeça.
A justiça e a misericórdia. Eu falei aqui de um Deus manco. Deus não é manco. Justiça e misericórdia. Para mostrar santidade e amor. Justiça, para mostrar que Ele é santo. Ele não aceita o pecado. Misericórdia. Ele é um Deus de amor. Ele não poderia mostrar a sua ira contra o pecado se Ele não agisse com justiça. E Ele não poderia mostrar o seu amor se Ele não agisse com misericórdia. E o Êxodo 12 mostra isso: justiça e misericórdia. Ira, santidade e amor. Não tem como descasar isso. Em quinto lugar, que talvez seja algo assim muito importante na nossa vida, agradeça a Deus pela sua salvação. Agradeça a Deus por a sua salvação, pois ela é um ato exclusivo de Deus em Cristo Jesus. Agradeça a Deus. Você não sabe e nunca saberá por que Ele lhe escolheu, mas você sabe o para que Ele lhe escolheu para o seu filho, para que você sirva. Mas por que eu sou o único escolhido na minha casa, na minha família? Meus irmãos, esquece disso. Agradeça o Senhor que eu sou escolhido. Agradeça o Senhor porque você pode servir a Ele, que você pode adorá-lo, que você pode prestar culto a Ele. Agradeça a Ele porque você está aqui ouvindo uma palavra dessa pesada, mas que é verdade. E que você dobra a sua cabeça e fala obrigado. Esses versículos nos lembram que a mesma cruz que revela a ira de Deus contra o pecado, no sacrifício do Filho, a ira de Deus revelada na cruz do Calvário sobre o próprio Filho. Isso nos mostra como que a cruz de Cristo mostra a ira de Deus contra o pecado, a sua justiça. E a mesma cruz revela a misericórdia infinita de Deus para com os eleitos. A mesma cruz que mostra a ira é a mesma cruz que mostra a misericórdia infinita de Deus. Porque Ele prega o seu Filho, o Cordeiro Santo, na cruz para perdoar pecados de eleitos. E você pode se gloriar, se alegrar, falar da sua esperança, sonhar com o céu, olhar para o céu, saber que vai viver com o Senhor, porque o seu Senhor suportou a ira do próprio Pai na cruz do Calvário por você. E você não tem mérito nenhum, porque se você fizer tudo o que Ele te mandou, você continuará sendo servo inútil. Mas você pode se deleitar em saber que Ele te amou e que te ama e que intercede por você, cuida de você, te recebe, porque você é um presente do Pai para Ele. A sua importância não é pelo que você é, a sua importância é porque você foi escolhido e Ele morreu por você, e você pode se alegrar com isso. É a mesma cruz que revela a misericórdia infinita para com os eleitos. Não há, meus irmãos, contradição entre esses atributos. Eles se encontram perfeitamente em Cristo Jesus. Não há contradição nisso. Não há. Só há contradição na cabeça daqueles que não conhecem o Deus bíblico.
Aí a cabeça desses dá um parafuso, porque eles começam a achar que Deus é ruim, que Deus é isso, que Deus é aquilo. Mas não há contradição, nenhuma contradição. Ele só está fazendo aquilo que ele tem que fazer, por ser quem é. E a Jesus, nosso Senhor, a Ele toda a honra e toda a glória, porque Ele tomou sobre si aquilo que tinha que vir sobre mim. Ele tomou por iniciativa própria, por amor a nós, filhos adotados por Deus, herdeiros com Cristo, co-herdeiros com Cristo, e que até hoje Ele continua intercedendo por nós, nos protegendo, nos guardando, nos levando nessa preparação dessa noiva maravilhosa que é a igreja do Senhor, trabalhando no seu coração, na sua vida, porque Ele voltará, e eu creio que a volta dele está próxima. Ele voltará para que você se deleite eternamente com Ele. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, porque sobre a nossa casa tem o sangue passado na verga da porta. A Ele toda a honra e toda a glória. Eu quero encerrar te desafiando, mesmo que você não compreenda, porque, meus irmãos, vamos ser honestos e sinceros, nós não compreendemos Deus, nós temos que aceitá-lo como Ele é. Nós somos o barro, Ele é o oleiro. Então eu quero que você curva a sua cabeça e faça uma oração, fala: Senhor, eu não quero julgar o Senhor, eu me dobro diante da Tua vontade, eu me dobro diante da Tua soberania, eu agradeço por esse amor insondável do Senhor sobre a minha vida, eu agradeço, me submeto, aceito, obedeço e clamo por misericórdia sobre a vida daqueles que estão próximos de mim, que o Senhor faça segundo a Tua vontade. A oração de Cristo na cruz do Calvário: faça segundo a Tua vontade, e eu me submeterei a ela para a glória do Teu nome. Curva a sua cabeça e ore ao Senhor, e depois nós fazemos uma oração por todos nós e vamos receber a bênção do Senhor.